Fala aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um tema dando sequência nesse meu último. Eu falei sobre Tim Maia e Roberto Carlos, então eu vou dar sequência nisso, nessa rivalidade nacional. Eu citei 4 grandes rivalidades nacionais, Tim Maia e Roberto Carlos, Pelé e Garrincha, Paulo e Hortência. Dessas duas, Paulo e Hortência, eu teria muito pouco a acrescentar ou não teria a profundidade necessária, e acho que é um tema que acabou sendo superado também com a participação das duas na seleção, sabendo jogar juntas, né? Coexistir. Embora sempre vá haver quem prefira A ou B. Então, na verdade, Paulo e Hortência, com o passar do tempo, se tornaram mais Roberto e Eraso do que Roberto e Tim Maia, né? Pelé e Garrincha, como eu falei, a distância, assim como Roberto e Tim Maia, é gigantesca, a meu ver, e é criada a posteriori, né? É uma coisa que, por mais que na época você teve confrontos entre Santos e Botafogo, por mais que você diga que na Copa de 58 o Garrincha foi fundamental, apesar do Pelé ter sido o principal marcador ali naquela sequência, o Garrincha foi fundamental. Em 62 ele carrega a seleção nas costas, junto com o Amarildo, e enfim. Mas a distância é muito grande, internacional e nacionalmente. E a outra rivalidade que eu citei é Ayrton Senna e Nelson Piquet. Para quem já observou algumas gravações que eu fiz aqui, sabe, e também que já viu outros vídeos meus, sabe que eu considero Ayrton Senna o maior ídolo do esporte brasileiro, sabe que eu vejo nele uma personalidade que extrapola e muito os campos nacionais, que tem uma respeitabilidade internacional dentro e fora do seu métier, e portanto, óbvio, eu considero também superior a Nelson Piquet enquanto piloto, né? Mas eu vou tentar embasar minha opinião e, sobretudo, demonstrar o enorme respeito que eu tenho pelo Nelson Piquet, mais ainda enquanto piloto, a importância histórica dele, e vou pontuar aqui uma série de coisas positivas a seu favor, mas sobretudo a ideia é contrapor os dois e chegar de fato a essa conclusão minha que o Senna é um piloto superior, foi um piloto melhor do que o nosso pequeno somatório no cômputo geral. Portanto, eu já estou dando um spoiler, né? Mas sobretudo eu estou sendo honesto, porque, como eu disse, já gravei outros tantos vídeos, então querer chegar aqui como se eu estivesse discutindo e para tentar concluir alguma coisa estaria sendo desonesto da minha parte. Mas eu quero fundamentar e explicitar os principais motivos pelos quais. Há poucos dias eu publiquei um texto no GP Total chamado Ócio Criativo, né? Então eu refleti aí sobre essa nossa situação de quarentena e expus a fazer algo que eu até então não tinha feito, que é um top 10 dos pilotos, na minha visão, dos pilotos da Fórmula 1. O meu top 10 pessoal, o meu ranking pessoal. Neste ranking, o Ayrton Senna está na segunda colocação, embora seja o meu ídolo na Fórmula 1, né? E o Nelson Piquet está na 10ª colocação. Também não quero aqui dizer assim que o Senna é o segundo melhor piloto. Nós temos o Piquet é o 10º, portanto há uma disparidade e não temos o que discutir. Nesse caso, estou apenas dizendo o seguinte, que não considero o Senna o melhor de todos os tempos. Eu não entro naquela que é muito da crítica, né? Porque o Senna era um sobre-humano, ninguém nunca, em tempo algum, de forma alguma, fez nada próximo do que ele fez.
Esse tipo de coisa que acontece muito com relação ao Pelé, acontece bastante também com relação ao Michael Jordan e com o próprio Ayrton Senna, é o tipo de coisa que acaba gerando uma antipatia, né, nas pessoas que tenham algum interesse por aquela área, mas que não se identificam de primeira com esses ícones principais e acabam projetando neles essa antipatia das coisas absurdas que se ouvem por aí. Então também quero deixar claro que eu não compactuo com esse tipo de coisas. Há uma série de feitos incríveis que o Ayrton Senna fez, mas não seria o único, e talvez alguns deles até mesmo não foi nem o maior feito numa pista, né? Parênteses, eu não pretendia fazer um vídeo sobre Senna ou Piquet, né? Minha proposta, até o título que eu vou colocar no vídeo, é qual é o tamanho histórico do Nelson Piquet na Fórmula 1. Mas eu acredito que essa rivalidade, essa dualidade é uma das coisas que fundamentam o Piquet enquanto ídolo, né? Enquanto pessoa, enquanto persona pública no Brasil. Eu acho que passa por isso. E depois eu vou dedicar uma parte a falar dele em especial. Então, começando, eu acredito que Nelson Piquet e Ayrton Senna são mundos, planetas diferentes, né? Eu escrevi também um texto há alguns anos atrás, creio eu que coisa aí de 9 anos, 8 anos, há um bom tempo já, escrevi um texto chamado Laranjas e Maçãs. Laranjas e maçãs é um termo que se usa no inglês, apples and oranges, para dizer o seguinte: são coisas incomparáveis. Não dá para comparar, é maçã e laranja. Para nós acaba soando meio ridículo, né, traduções literais, mas no inglês é muito usado esse termo. Eu cito esse termo quando foi Kobe Bryant perguntado, ele e Jordan, ele falou sobre isso, que é apples and oranges. Embora não, no caso dele, porque ele se amoldou ao estilo do Jordan. Mas ele usou essa frase, e aí eu tinha dito essa frase havia poucos dias, e aí eu usei-a como ponto inicial para essa coluna na qual eu falo de Piquet e Senna, né? E sim, Piquet e Senna são mais do que maçãs e laranjas, são coisas muito distintas, né? O Senna também foi muito lúcido ao falar disso, e eu acho que a questão definitiva sobre essa divergência já está dita pelo próprio Ayrton Senna, ainda jovem, no ano de 1986 no Roda Viva. Portanto, ele não tinha nem completado seus 27 anos, já pôde perceber essa questão e esclarecê-la de modo muito simples de se entender. Eu vou colocar esse vídeo então na sequência para vocês, mas notem sobretudo algumas coisas curiosas que a gente vê ali. Primeiro, o Marcelo Rezende, que faleceu há alguns anos aí, que para nós acabou se tornando nos últimos tempos, né? Desde ali Linha Direta na Globo e na sequência quando ele foi para Record, se tornou um personagem muito caricato, muito longe do que ele se apresenta nesse momento desse vídeo. Até a voz, o jeito de falar, né? O Marcelo Rezende, para quem lembra dele mais recentemente, não vai quase identificá-lo aí. Mas notem a incisão, a forma como ele vai se colocando contra o Senna. Ele era então editor da Placar, um dos nomes da revista Placar, e ele faz parte de uma imprensa, né, vamos colocar assim, um setor da imprensa, talvez, pretensamente especializado, pretensamente
com um conhecimento superior ao popular. Veja que volta que o mundo dá, né, para o que virou Marcelo Rezende enquanto jornalista na sequência. Ele fala de uma forma e tentando pescar, na verdade tentando induzir o Senna ao erro, a dizer certas coisas que ele não diria de forma aberta. E na sequência outro jornalista, que me foge agora o nome, da cultura, talvez o Paulo Marcum, mas acho que não lembro o nome do outro jornalista, mas ele é um dos jornalistas que era, na verdade, apresentador ali do Roda Viva, né? Também vai na sequência e pega e tenta o tempo todo. E o Senna vai falando certas coisas, acaba soltando algumas coisas que ele estivesse segurando, mas ele não se deixa ir a fundo, né? Essa entrevista tem muito a ver com o que vai acontecer 1 ano e meio depois dessa entrevista, que é a explosão dessa rixa Senna e Piquet. Então eu vou tentar colocar esse vídeo para vocês, sobretudo para vocês verem a forma que a imprensa mais especializada tratava o Ayrton Senna, mas para ver também a postura dele e, por fim, as coisas que ele fala, que eu acho extremamente importantes para essa sequência desse vídeo. Marcelo Rezende, da revista Placar do Rio de Janeiro, tem uma pergunta a fazer para você. O que passa sempre para as pessoas é um Ayrton Senna bem-humorado e um Nelson Piquet extremamente mal-humorado. O que eu queria saber de você é exatamente o seguinte, quer dizer, a imagem é o que vende, mas eu queria saber a diferença, que você traçasse um perfil entre a diferença entre o piloto Ayrton Senna e o piloto Nelson Piquet. Eu não gosto muito de fazer comparações, especialmente de outros pilotos, né? Eu diria que, sem dúvida, o Piquet é um excelente piloto, já demonstrou isso várias vezes, é bicampeão no mundo. Como pessoa, eu tenho as minhas restrições, porque não tenho relacionamento com ele, nunca tive. O pouco que tive foi muito restrito e também não foi dos melhores. Por quê? Por quê? Eu diria que a gente talvez tenha apenas uma coisa em comum, que é ser piloto de Fórmula 1 e gostar de automóveis de corrida. Fora isso, eu acho que nós temos ideias e criação e educação totalmente diferentes. Então a gente diverge no resto. Mas como piloto eu respeito muito e como pessoa tenho as minhas restrições. Você acha que você é uma pessoa assim mais aberta, mais liberal? Ele é muito chato? O que é exatamente? Eu não acho que ele é chato, eu não acho coisa nenhuma. Eu só acho que eu tive uma criação provavelmente totalmente diferente da dele. Eu vivo no Brasil, efetivamente, ele vive no exterior, ele pouco vem aqui, ele enfim, adotou um estilo de vida bem diferente do meu. Isso demonstra automaticamente que nós temos, quer dizer, que ideias então diferentes. Você considera o piloto dos brasileiros, pelo que eu entendo. Não. E ele é um piloto dos estrangeiros que nasceu no Brasil. Não, eu não posso considerá-lo um piloto do estrangeiro ou eu um piloto dos brasileiros. Eu posso falar sobre mim, falar sobre ele, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado, né? É que nem eu falei, eu gosto do Brasil, vivo aqui, sempre estou aqui, porque gosto da minha família, dos meus amigos. E sobre o Piquet, eu acho que ele carrega as cores do Brasil, mas ele não vive o Brasil. Ele vive um outro mundo, ele vive o exterior, ele vive a Europa mais do que você qualquer diria pessoa. que o Piquet é mais snob do que você? Essa coisa dele viver fora, você aqui, o que explica pra gente o que é isso? Snob? Olha, para ser honesto, eu acho que o Piquet é uma pessoa que tem grandes qualidades, mas talvez ele tenha alguns problemas de infância e alguns problemas com a imprensa que existiam efetivamente alguns anos atrás, quando ele estava crescendo ainda na Fórmula 3, que marcaram muito e automaticamente tiraram um pouco do amor dele pelos brasileiros e pelas coisas aqui do Brasil. Ele se identificou principalmente com os italianos, ele vive na Itália, tem grandes amigos lá. Enfim, eu acho que eu não posso comentar muito mais do que isso. Você disse que ele teve problema na infância ou que ele foi... Ele é um cara, muito ele é um cara revoltado, não é? Ele é um cara... Ele é uma pessoa revoltada, ele é um cara inconstante, né? Isso não sou eu que estou dizendo, mas é uma coisa notória, né? Então, isso eu acho que dificulta muito o relacionamento com as pessoas.
Não que eu também não seja, eu tenho os meus repentes e tenho os meus grandes defeitos, mas eu acho que de uma forma geral eu consigo me relacionar um pouco melhor do que ele com as pessoas. Então se veja, o Senna diz uma frase que volta àquilo que eu falava a respeito do meu texto. A única semelhança entre Piquet e eu é que nós dois somos pilotos e adoramos automobilismo. De resto, nenhuma semelhança de fato entre eles há. Então vamos remontar um pouquinho da história do Nelson Piquet, a sua sequência. A diferença entre ele e o Senna já está na gênese, porque o Piquet ele não foi um kartista como o Senna. O Senna, até o final da sua vida, dizia que gostava mais de kart até mesmo do que da Fórmula 1. Ele dizia que era no kart que ele conseguia ser ele mesmo, piloto, extrair todas as possibilidades dele. Ele achava até mesmo o kart mais desafiador e tudo mais. Senna tentou de todas as formas ser campeão mundial de kart, acabou não conseguindo. Teve uma vez que ele foi, mas o regulamento tinha trocado havia pouco tempo e daí não levou e tal. Então acho que talvez para Ayrton Senna esse título mundial de kart do âmbito pessoal seria até maior do que ele ganhasse na Fórmula 1. Lógico que ele não iria deixar de adotar essa sequência que ele adotou na vida dele. Kart, as fórmulas menores, que já competia nas fórmulas menores enquanto ainda fazia o Mundial de Kart, e na sequência a Fórmula 1. Ele não deixaria de ter essa trajetória, mas acredito eu pessoalmente que ele queria mesmo era o Mundial de Kart. O Piquet andou de kart, obviamente, teve até algumas competições relevantes, mas ele já era um piloto mais, de fato, voltado para a parte do desenvolvimento. Então eles são, era um piloto de velocidade pura, de adrenalina, o maior adversário do Senna de fato era ele mesmo, ao passo que o Piquet tinha uma ambição enquanto piloto diferente. Então, até por isso a gente já consegue entender certas coisas que o Piquet não fez e que o Senna fez, certas coisas que o Senna não fez e o Piquet fez. Mas remontando ainda um pouquinho atrás, o Piquet, não sei se vocês sabem, ele chegou até a pensar de início, por pressões da família, a seguir outra carreira esportista, que é de tenista. Ele chega a competir em tênis, ele chega entre os seus 11 e 14 anos a ter até alguma... notava-se que ele tinha de fato uma grande qualidade, e essa é uma das dualidades que ele coloca com o Mansell depois, uma das dicotomias que ele coloca, para dizer que havia as diferenças entre ele e o Mansell. As diferenças entre ele e o Mansell eram, nas palavras do Piquet: eu tenho 3 títulos, ele tem 3 vices. Eu jogo tênis, ele joga golfe. Eu gosto de mulher bonita, ele de mulher feia, então o Piquet de fato era um tenista. O Senna também joga tênis, talvez aí jogou tênis, aí alguma das semelhanças entre eles, mas não mais do que isso. E o objetivo de cada um com o tênis também era diferente. Então o Piquet ele não se dedicou ao kart, à velocidade, como o Senna. O Senna é fato público notório, com 4 anos ele já ganha o primeiro kart do pai dele e vai crescendo nisso. Aos 14 anos, o Senna, 13 anos, ele já faz a primeira corrida lá em Interlagos, ele ganha, acho que faz a pole position, Logo de cara ele já começa a correr e ganhar corridas importantes ali em São Paulo. Passo que nesse período o Piquet estava em Brasília, já tinha aí seus 20 e tantos anos, 21 anos. É um período em que o kart em Brasília, o kartismo em Brasília estava meio conturbado, e na sequência ele compete um pouco ainda de kart, mas ele já vai para a Fórmula Super V, A propósito, o Emerson que deu essa dica, esse norte para ele, faz a Fórmula Super V e já vai para a Europa, e na sequência vai para a Fórmula 1.
Parece um caminho muito curto, mas nessa altura o Piquet já tinha seus 25, 26 anos. Quando ele entra na Fórmula 1, ele já tinha 26 anos completados. O Senna estreia na Fórmula 1 quando está fazendo 24 anos. Então o Piquet entrou 2 anos mais tarde na Fórmula 1 do que o Senna entraria, né? E acabou correndo até seus 39 anos o Piquet, né? Então o Piquet chegou mais tarde, mas pôde, né, lógico, por outras razões, desfrutar de um longo tempo na Fórmula 1. Ele é dos pilotos que passaram da marca de 200 corridas na Fórmula 1. Então o Piquet estreia na Fórmula 1 no ano de 1978, correndo pela Ensign, uma equipe inexistente. Na 31ª volta já abandona a GP da Alemanha de 78. E aí ele vai, nessa sequência, ele vai para Brabham. Alguns GPs disputa ao lado de Nick Lauda, né, que estava em vias aí de se aposentar. No ano seguinte se aposentaria. Então eles correram juntos, né, Piquet e Lauda. E o Lauda também é uma persona muito importante para nós entendermos o Piquet enquanto piloto. Nessa minha classificação que eu falei de início dos 10 maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, eu coloquei o Lauda um pouquinho à frente do Piquet. Coloquei o Lauda em 8º lugar e o Piquet em 10º. Os dois são tricampeões também. E inclusive os números do Piquet e do Lauda são quase idênticos. Além de terem 3 títulos, o número de poles, de voltas mais rápidas e de vitórias é coisa de 1 a mais por Lauda, né? 25 poles, 24 vitórias, 24 melhores voltas. O Piquet 24 poles, 23 vitórias, 23 voltas mais rápidas. Muito próximo, embora o Piquet tenha competido um pouco mais, 25 corridas a mais do que o Nick Lauda, 27 corridas a mais do que o Nick Lauda, para ser bem preciso. Lógico que nesse período o Piquet já teve carros muito piores do que o Lauda, então na soma, com carros equivalentes, digamos assim, é praticamente a mesma carreira para ambos, né? Porém o Lauda tem aquele retorno da Fênix, e depois de mais 2 anos aposentado, retorna e é campeão mundial. Então, por uma série de motivos, eu coloco o Lauda acima do Piquet na história da Fórmula 1, embora enquanto piloto eu acredito até mesmo que o Piquet fosse mais talentoso do que o Nick Lauda, tivesse algo mais vistoso. E aí que a gente começa a tentar entender um pouquinho do tamanho histórico do Nelson Piquet. Nessa sequência eu vou falar. Então essa estreia dele, 79, ele vai na sequência, o Lauda sai de cena e ele fica o homem forte da Brabham. Já aí ele tinha um relacionamento com o Gordon Murray. Gordon Murray é o projetista da Brabham, engenheiro-chefe. Eles tiveram um grande relacionamento e juntos foram responsáveis por 2 campeonatos mundiais, 81 e 83, além de uma série de outros episódios e de contribuições efetivamente para a história da Fórmula 1. O desenvolvimento, por exemplo, do motor BMW ao longo da temporada 83, né, que a Brabham não começa como o melhor carro, na verdade ela até metade do ano ela não é o melhor carro, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo até chegar numa reta final em que era o melhor carro, mas aí está o grande mérito. Esse carro foi sendo desenvolvido, foi sendo melhorado, foi sendo encontrado os gaps e foram sendo preenchidos esses gaps. Então esse mérito é inegável para o Nelson Piquet e pouquíssimos outros na história da Fórmula 1 podem ser equiparados nesse sentido. O Jack Brabham, que o Piquet cita como seu grande ídolo e referência na Fórmula 1, é talvez o único que supere isso, porque é o cara que era dono de uma equipe, projetou uma equipe, essa equipe inclusive é Brabham, né? Funda a equipe, é chefe de equipe e piloto. Então ele um feito realmente inigualável,
né? Então anotem aí, Jack Brabham, embora na pilotagem não entrou nos meus 10, mas como personagem, como coisa que fez, sem dúvida, é um dos maiores de todos os tempos do automobilismo. Essa parceria com o Gordon Murray é um capítulo, só não digo que único na história da Fórmula 1, porque houve antes deles Jim Clark e Colin Chapman. Então eu considero a maior dupla, a maior parceria da história da Fórmula 1, Jim Clark e Colin Chapman. Acredito que a maioria dos aficionados de Fórmula 1 há de concordar comigo, mas o que Gordon Murray e Piquet fizeram para a Fórmula 1 moderna é de um valor imenso, né? Essa parceria dura então dessa ida do Piquet no finalzinho de 78 até 85, quando em 85 o Piquet vai para Williams, né? O Gordon Murray continua na Brabham e depois iria para a McLaren e trabalharia por 2 anos ali com Ayrton Senna. Isso é importante também, eu vou deixar para falar no final a respeito disso. Esse nome Gordon Murray trabalhou em loco com os dois todo dia, várias horas, e ele vai definir para nós a diferença entre os dois, Piquet e Senna, né? Vai para Williams então em 86 o Piquet, depois de 2 campeonatos conquistados pela Brabham, onde ele vencia poucas corridas, característica que ele vai manter durante toda a carreira, do início ao fim. Vence poucos GPs proporcionalmente, sempre, se não havia quem vencesse mais corridas do que ele no ano especial, eram anos em que muitos pilotos venciam. Então ele nunca foi um grande vencedor de corridas volumoso, né? Nunca foi um volume o que chamou a atenção em Piquet, mas sim a constância, né? Piquet, nós temos o perfil do piloto ascendente, piloto descendente. O Piquet seria um raro perfil chamado perfil horizontal, que é essas definições quem dá é meu querido amigo e grande jornalista de Fórmula 1, Márcio Madeira, e essas definições são muito interessantes para explicar, né, perfis de pilotos. O Senna era um piloto descendente, ao passo que o Piquet é um piloto horizontal. O que quer dizer essa horizontalidade, tentando explicar? Ele era muito bom em treinos, em corridas e em campeonatos, mas ele não necessariamente fosse o melhor em nenhuma dessas categorias. Porém, era no campeonato que nós víamos o talento dele, as capacidades dele saltarem mais aos olhos. O Reginaldo Leme recentemente também deu uma entrevista para o Fox Sports, em que, lógico, o Reginaldo tem uma história monstruosa, falei dele em alguns outros vídeos, e um respeito imenso, mas lógico que esse ambiente do Fox Sports, os jornalistas que lá estão não é nem questão de não serem especializados, mas o tipo de propósito deles lá não é bem o que a gente gosta para quem quer se aprofundar nos temas, né? Então o Fábio Sormani fez perguntas para ele no estilo aquelas que eu menciono que o Marcelo Rezende fez para Ayrton Senna, tentando arrancar do Reginaldo, né, algum perfil de Senna e de Piquet, mas para tentar colocá-lo em situações complicadas. O Reginaldo saiu muito bem, ele deu explicações muito boas. Para quem gosta de Fórmula 1, as explicações dadas pelo Reginaldo foram excelentes. E ele faz inclusive uma, não vou dizer revelação, mas ele fala alguma coisinha que saiu da boca do próprio Nelson Piquet. Então vejam, muito melhor do que eu para falar, Reginaldo Leme, os traços distintos aí de Senna e Piquet. Desculpa, senhor Mano, que esse assunto me entusiasma. Não, minha pergunta, eu vou colocar o Reginaldo, não sei se numa saia justa, mas ele vai ter que responder. Ixi. Quem foi mais piloto, Senna ou Piquet? Considerando dedicação, concentração, competência para arrumar o carro, braço na hora de uma corrida, com chuva, com sol, com neve, com granizo, seja lá o que for.
Quem foi mais piloto? Porque esse é um assunto que sempre vem à baila, né? O torcedor brasileiro, aquele que é aficionado em automobilismo, especialmente Fórmula 1, tem os piquetistas e tem os cenistas, né? Agora você não está nem de um lado nem do outro. Você é um especialista. Não. Quem foi mais piloto? Não é difícil responder isso aí. Não é difícil. Porque o piloto tem características, né? Eu fiz essa pergunta uma vez, vocês vão acreditar, para o Piquet. E não faz muito tempo, gravado no meu programa, quando eu tinha o Linha de Chegada. E ele, honestamente, como sempre, ele disse, em talento natural, o Senna foi o maior que eu vi até hoje. Então, vamos lá. Separei, talento natural. Depois tem o entendimento da corrida toda. Não precisa entender de mecânica, não. Na época que o Piquet começou, sim. O automobilismo de hoje, Fórmula 1 de hoje, não precisa entender. É melhor entender de eletrônica do que de mecânica. De informática, melhor dizendo. Tem a inteligência do piloto. Isso aí é importante para você vencer uma corrida ou não. É muito importante. Eu quero lembrar para vocês, e aí não vai nenhuma crítica, que no início da carreira do Senna, ele pelo menos na Lotus Preta, pelo menos umas 3 vitórias na mão, ele não ganhou a corrida por falta de gasolina, numa época que não tinha reabastecimento. Tá? Tudo isso chama-se estratégia de corrida, é um negócio que está na cabeça do cara, e ele estava no segundo ano, 1 ano e meio de Fórmula 1, era natural. E outra, aquele ímpeto de talento que ele tinha, que não sabia segurar o talento todo dele naquela época, natural. Voltando ao Piquet, quando o Frank Williams contratou o Piquet, ele já era um bicampeão na Williams e não era um piloto assim no auge, tá? Ele estava, vamos dizer assim, ele tinha chegado ao auge dele, a gente sabia que dali para diante ele ia ter um tempo e ia começar a descer. E o Frank Williams foi lá e contratou. E eu perguntei para o Frank, ele falou, eu estou contratando o piloto mais inteligente da Fórmula 1. É aquele que sabe separar a corrida nas suas 3 partes. Começo, meio e fim. É completamente diferente o começo, o meio e o fim. E o piloto que não entender essas 3 partes como diferentes, não tem o sucesso que tem, por exemplo, um Hamilton, que só entendeu essa coisa de uns 4 anos para cá. O talento dele, mas a partir do momento em que ele entendeu isso, ele chegou nesse ponto que está, que vai se tornar o maior da história em números, e já é, para mim, já é o maior da história em tudo. Acho que respondi, né? Não. 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 Então, Quem foi vamos lá. Então, vamos dizer o seguinte. Olha, nenhum jornalista, não estou dizendo brasileiro, não, vai dizer, por exemplo, quem foi melhor, Senna ou Schumacher. Entendeu? Nenhum. O Schumacher, em números, tem 91 vitórias contra 41 do Senna. Mas o Schumacher foi melhor que o Senna? Em alguns pontos, sim. Mas eu, por exemplo, nessa comparação com o Schumacher, eu diria que eu confiava muito mais no Senna, na capacidade do Senna tirar leite de onde não tinha, do que do Schumacher. E olha que o Schumacher é Schumacher, né? Voltando a Senna e Piquet. Cara, o Piquet tem características impressionantes que tem que ser valorizadas assim, para o resto da vida, para a história da Fórmula 1. Tem corridas que ele ganhou. O Piquet, olha aí, vamos dizer uma coisa bem a favor do Piquet. É o único desses últimos campeões do mundo que ganharam o título sem ter o melhor carro. A Brabham nunca teve o melhor carro do ano. E ele foi bicampeão lá. Por outro lado, essa Está respondido, senhor Mani? Onde o Senna, em velocidade pura, vai sair para uma volta de classificação. E põe Schumacher, põe Piquet, põe Hamilton junto. Eu vou apostar no Senna. Então isso que o Márcio chama de horizontal é o que o Reginaldo diz ali. Um piloto que entende começo, meio e fim na corrida. Lógico que nós vamos ter termos mais específicos para definir esse começo, meio e fim, mas não vem ao caso agora, né? De todo modo, seria o piloto que vai experimentar as condições
e depois ele vai começar a repeti-las, analisando dessas experimentações que ele fez no início da corrida, ele vai passar a repeti-las, né? Então o Piquet tinha essa grande qualidade que é entender a corrida nos seus momentos, momento de dosar a velocidade, momento de aguardar alguma situação e tudo mais. Porém, é lógico que quando você vai falar de pilotos na pilotagem, alguns termos como velocidade pura e rapidez vão vir também a prova, né? Você vai ter que colocar esses tópicos para uma análise. E sem a menor dúvida, não apenas o Piquet, mas nenhum outro piloto, sobretudo na Fórmula 1 moderna, na Fórmula 1 ali após da era turbo, né? Começando meados dos anos 70, nenhum piloto foi rápido como Ayrton Senna. Talvez o Lewis Hamilton seja o que mais se aproxime nessas situações. E também vou fazer um paralelo aqui, já aproveitando esse gancho. Senna e Piquet são tão diferentes e tão distintos e tão parecidos como Alonso e Hamilton, né? Durante anos defendeu-se o Alonso como o melhor piloto do grid da Fórmula 1. Eu mesmo sempre preferi o Fernando Alonso ao Hamilton, também por algumas dessas características que eu mencionei no Piquet. Mas hoje, não apenas após esse hexacampeonato, mas uma sequência de vários fatores, hoje não há, numa conversa minimamente séria e aprofundada, como se colocar Lewis Hamilton abaixo de Fernando Alonso. Da mesma forma que não há como se colocar Nelson Piquet acima de Ayrton Senna, né? Continuando então, Piquet chegando na Williams, ele vai enfrentar uma situação muito diferente daquelas que ele havia enfrentado até então. A primeira delas é que ele chega numa equipe na qual ele não vai ser um desenvolvedor, ele não vai pegar um projeto, não vai ter que criar coisas mais, né? Ele já chega numa equipe super estruturada, financeira, logística, de todas as formas super estruturada, uma equipe que já havia sido campeã mundial. A Brabham, né, o Jack Brabham já havia sido campeão, mas era um outro contexto. A Williams havia conquistado já títulos recentemente, já havia passado por situações nas quais o Piquet foi beneficiado, né, por problemas internos da Williams, falo do campeonato de 81, o Piquet foi beneficiado. Agora então ele experimentaria uma situação na qual ele era um Carlos Reutemann e não um Alan Jones, que seria o Mansell. É lógico, tem 1000 diferenças, eu sei disso, mas o que eu falo é que era uma política da Williams, um trato da Williams, e o Piquet alega até hoje que ele teve a promessa de que seria o primeiro piloto, de que teria todas as vantagens, mas que isso foi prometido pelo Frank Williams. Frank Williams sofre um acidente, Patrick Head tem que tomar as frentes ali, sempre teve muito colado, mas ele toma as frentes e não é por aí. E, entre aspas, o Piquet alega que o Mansell foi beneficiado e tudo mais. Isso vai de encontro a alguma das, entre aspas, deficiências do Nelson Piquet enquanto piloto. Ele não conseguiu enfrentar um Nigel Mansell apenas na velocidade, apenas ali no sentar no carro e meter a bota, né? Tanto é que ele termina, por mais que por muito pouco, ele termina atrás do Mansell no campeonato de 86. 87 ele termina à frente, nós sabemos, foi campeão, mas com a metade das vitórias. Já vou chegar lá em Imola, né? De todo modo, o Mansell é um piloto que apresentou uma situação para o Piquet a qual ele nunca havia experimentado até então. Salvo um Niki Lauda, que ele foi companheiro no início, o qual já estava com a cabeça mais em outra, fora da Fórmula 1, ele, novo, né? Ele nunca teve nenhum companheiro de equipe nesse período 80, 85, pela Brabham.
ninguém com quem ele se medir. E o fato de ele estar fora da equipe, até mesmo na equipe inferior, dava-se lastro para o discurso dele de que ele fosse o melhor piloto da Fórmula 1. Porque o Alain Prost estava numa McLaren, nesse período o Senna começa a surgir, mas ainda tinha muito por provar, né? O campeonato de 85 é muito interessante, isso que o Reginaldo falou agora há pouco. Mas ele enfrenta uma situação na qual a velocidade, a rapidez, apenas o pé lá no fundo não era mais o suficiente para ele vencer o Mansell, de forma alguma. E ele vai para o lado psicológico, né, fazendo aquelas analogias que eu falei, falando coisas, né, que não precisa, mas enfim, é um traço da personalidade dele que nós sabemos. Usou, a exemplo do que o Alonso faria em 2007, a estratégia de dividir a equipe internamente, de não passar informações, ele, assim como o Alonso, por dotarem de maior conhecimento e mais experiência também de carro e tudo mais, não mais querer passar as informações para o Mansell, tá? E essas divisões foram acontecendo. Nesse período, o Piquet, em alguns momentos, algumas corridas, sobretudo na Hungria, na Itália, em 86, em algumas outras grandes corridas, ele faz poles fantásticas, ele faz ultrapassagens memoráveis, a maior de todas sobre Ayrton Senna mesmo, né, em 86, mas ele acabava sendo aquele piloto que a gente não sabia, olhando hoje principalmente, você não sabe quanto do seu talento, da sua capacidade Piquet realmente explorou. É muito difícil de avaliá-lo nesse sentido, porque você não vê um Piquet, não é que se tratasse de um cara que às vezes, quando estava afim, fazia as coisas, mas você não tem de fato uma dimensão, porque ele parece-me que nunca explorou até o final o seu talento e em certas situações, como essas que eu falei, deixou a desejar, num ponto de vista mais isento e já tendo toda a carreira dele completa. Então ele passa por essas situações. Outra das alegações que ele faz, né, esse acidente de Imola, é que ele teria perdido 1 segundo de velocidade. Francamente, se você perde 1 segundo, né, você torna-se um piloto péssimo, né? Você torna-se numa Fórmula 1, 1 segundo é um universo. Então, aos exageros de Nelson Piquet. Lógico, ele perdeu ali provavelmente alguma, né, noção de profundidade, talvez, eu acho que é parecido com o que acontece com o Felipe Massa, né, proporções guardadas, após a molada. O Massa me parece que ele já não conseguia mais render em alto nível ao longo de um GP. Então não sei se um cansaço físico ou alguma outra parte neurológica que afetou de fato o desempenho dele, né? De repente alguma coisa aí mais não vou dizer medo, mas o Piquet já estava num estágio em que certos riscos, passar por certas situações já também não faziam mais sentido para ele. Então ele foi perdendo nesse momento toda aquela chama, né? Essa chama ele só vai reencontrar em alguns lampejos pela Benetton em 90. Eu já defini, eu vou colocar esse texto para vocês, uma das melhores temporadas da carreira dele, e o GP da Austrália, sobretudo, uma das grandes corridas do Nelson Piquet também, né? Então me parece que, sobretudo nessa parte aí, Williams para frente, ele já deixou de ser um cara que se dedicasse 100%, se dedicasse totalmente à sua, não apenas a carreira, mas as corridas talvez. E acho que esse é o grande ponto diferencial dele para Ayrton Senna, né? O Piquet ele sai da Williams e vai para a Lotus. Até a época ele havia dado uma declaração ridícula de que o Ayrton Senna, isso em 87, o Senna não sabia acertar o carro, que ele, enfim, ele falou algumas coisas assim
do ponto de vista, né, querendo explicar que quando ele andava meio torto, que não conseguia equalizar. Até nem me lembro direito agora, mas ele atacou muito nesse ponto da Lotus por usar a Honda também. Ele falava muito disso, né? O mesmo motor que eu uso. Então ele atacava sobretudo no Ayrton Senna, dizendo que ele não tinha capacidade de acertar o carro e de entender aquela Lotus e de fazer aquela Lotus render mais. Aí ele vai para a Lotus em 88 e acaba tendo um desempenho pífio, salvo 2 ou 3 corridas minimamente aceitáveis. Foi um desempenho horroroso, em 89 ainda pior. Lógico, eu estou falando para quem quer analisar dessa forma. Sabemos que aquela Lotus era até pior do que a que o Ayrton Senna usou em 87, foi sendo piorado, né, a coisa. Tanto é que há muitos piquetistas que gostam de teorias da conspiração, né, aquela galera de sempre, falam que o Senna pagou para o projetista da Lotus, o Gerhard do Carrug, pagou para ele, para estragar o carro. E o próprio Nelson Piquet já confidenciou isso, dizendo que não tem nada disso, que não estragaram o carro, que o carro não foi sabotado, que ele sabia que era uma bomba, mas que pela grana muito boa ele foi. Entende? Então é nesse sentido que eu falo. O Piquet ele foi para uma Lotus não para trazer alguma coisa, para provar, e ele sabia também que no fundo ele era bravata o que ele falava, que o Senna estava conseguindo. E esse é um mérito que o Senna tem com relação a ele também, a maioria dos outros pilotos na história, que é com carros ruins extrair um desempenho muito superior ao que o carro pode proporcionar. O Piquet, o mérito dele é desenvolver carros. E para tentar chegar à conclusão disso, dessa disparidade entre os dois, dessa rivalidade, eu vou citar 2 pessoas. Uma delas eu já mencionei, que é o Gordon Murray, e a outra é Lee Gogg. Lee Gogg foi o chefe, engenheiro da Força Aérea Americana, mas é o engenheiro-chefe da Goodyear para competições. Tanto Lee Gogg quanto Gordon Murray trabalharam muito próximo de Ayrton Senna e de Nelson Piquet, até com mais proximidade com o Nelson Piquet. E todos os dois são unânimes em elogios e em características de ambos. Mas algumas coisas que eles falam são importantíssimas para nós entendermos essa diferença dos dois enquanto pilotos e também porque o Senna está à frente do Piquet. Eu citei o meu ranking pessoal, mas eu sugiro a vocês que procurem quaisquer rankings feitos por publicações internacionais ao longo do tempo e, sobretudo, nos últimos tempos. Por que publicações internacionais? Para não ter o vício brasileiro, para dizer que haja alguma influência de Globo e etc. E para entender que essa visão com relação ao Nelson Piquet, ela é contínua e permanece assim. Você tem isso desde editoriais a consultas populares, passando também por consultas dentre pilotos, chefes de equipe, engenheiros, etc. Em 2010, naquela famosa eleição da Autosport, na qual o Senna ficou em primeiro, Schumacher em segundo e Fangio em terceiro, Piquet aparece, salvo engano, em 11º. Foram entrevistados 217 pilotos e ex-pilotos, desde Froilán González até Jaime Gurtari, que no momento era o mais jovem da história da Fórmula 1, eles fazendo seus top 10, e chegou-se ao número final, o Senna lá na frente e o Piquet mais atrás. 2 anos depois, a BBC fez também uma lista, não me lembro agora em que lugar o Piquet estava, mas estava fora dos 10, o Senna esteve em primeiro. Nos anuários que foram feitos ao longo do tempo, isso também foi se verificando. Piquet foi considerado o melhor piloto do mundo no período ali próximo do seu bicampeonato até essa ida dele para Williams. Depois disso ficou o Prost como sendo o melhor considerado e depois o Ayrton Senna consolidou-se ali. Então eu dei essa sugestão para vocês.
Inclusive, sempre nos meus vídeos eu dou várias sugestões de textos para serem lidos e eu peço encarecidamente que vocês verifiquem as coisas que eu estou falando e, sobretudo, também se aprofundem com esses links que eu sugiro. Caso qualquer dos temas que eu falar interessar vocês, eu vou sempre deixar uma série de links e sugestões de leitura ou de vídeos também, porque enriquece muito não apenas o que eu estou falando, mas ajuda você a entender de forma mais ampla o tema ao qual eu esteja abordando. Então essas duas pessoas, o Lee Gogh, ele falou que nunca trabalhou com ninguém melhor do que o Piquet para chegar no tipo de composto ideal. Ele falou das várias vezes em que eles testaram, que o Piquet foi o melhor cara para desenvolver os pneus deles e tal. Eles trabalharam um bom tempo juntos. E ele fala sobre o Senna que ele nunca viu ninguém com a capacidade dele de fazer uma volta rápida e ainda assimilar todas as informações. Ele diz, eu já vi muitos pilotos que você pedia para o cara, vamos testar o limite desse pneu. O cara fazia aquela volta mais rápida, talvez até alguma volta mais rápida do que a do Senna, mas que o cara chegava e não sabia contar nada. Assim como ele tinha pilotos que conseguiam, o pneu tem esse problema, tem essa qualidade, se a gente trabalhar aqui, mas que não conseguiam fazer tempos grandes, tempos maravilhosos. O Senna é o único cara, diz ele, que tinha a capacidade de no cérebro dele separar as duas coisas, fazer a volta mais rápida e guardar as informações. Ele detalhava tudo, onde, em que momento da curva, na zebra, etc, etc, etc. Então esse é um depoimento. Lógico que esse é mais difícil de achar, tá, pessoal? Esse eu até vou fazer uma pesquisa mais pesada, mas eu encontrei poucas vezes essas referências, sobretudo em fóruns, em entrevistas naqueles web archives. Então esse é um pouquinho mais difícil de achar. A do Gordon Murray, nós tivemos a felicidade de o Márcio Madeira, que eu mencionei aí no início parte desse vídeo, entrevistá-lo via telefone, uma entrevista longa, excelente, maravilhosa. Nós temos a transcrição dessa entrevista no GP Total. Vou colocar para vocês o link da entrevista completa, mas essa parte de Senna e Piquet está na parte 2. Né? Então, assim, Gordon Murray, amicíssimo de Nelson Piquet até hoje, né? E trabalhou com ele. Ele fala coisas fantásticas do Piquet. Ele disse, por exemplo, que nunca nenhum piloto se integrou tão bem à equipe quanto ele. Ele fala que quando o Piquet chegou lá, ele falava pouco, falava mal, né, o inglês, mas ele mudou-se para um apartamento próximo ali onde eles trabalhavam e ele vinha todos os dias às 4 horas da tarde, sentava do lado dele, ficava analisando a prancheta, ele tinha vontade de entender tudo, por que a aerodinâmica do carro era assim, 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 assado. Juntos, ele fala, nós fizemos isso, isso e aquilo, nunca trabalhei com alguém tão bem integrado quanto o Nelson. Enfim, fala coisas fantásticas dele e, sobretudo, exalta muito essa parte do desenvolvimento e das ideias que Nelson tinha. Um parênteses, só para completar essa laranjas e maçãs de Senna e Piquet, o Senna foi estudar administração na faculdade e Piquet foi estudar engenharia mecânica. Nenhum dos dois completa os cursos. Mas aí a gente já tem uma ideia do tipo de pensamento que ambos tinham, né? O Senna tinha uma visão bastante profissional, o Piquet tinha de fato esse conhecimento e essa curiosidade na parte mecânica, enquanto piloto também. E eu lembrei disso porque justamente esses depoimentos do Gordon Murray fazem muito sentido. Do Senna ele fala o seguinte, que ele tinha um golpe psicológico muito elevado. Então ele fala, quando ele começa a diferenciar Senna e Prost, que ele trabalhou com os dois, né? Ele diz que o Senna sempre ia para o treino ou para a corrida num nível mental mais alto. Que ele tinha um pensamento muito além das coisas e que ele gostava demais de conversar com o Senna e que tinha um bom relacionamento com ele. Também ele se dava bem com os mecânicos, talvez não tão integrado quanto o Nelson Piquet.
Mas ele fala o seguinte, quando o Márcio pergunta, o Senna nos passa a impressão de que ele era muito rápido. E aí o Gordon Murray diz o seguinte, que dizer que ele de fato era muito rápido, mas dizer apenas isso na verdade diminuí-lo, porque ele era um piloto completo, ele entendia todas as concepções profissionais de piloto, sabia se preparar para cada um dos estágios da corrida, do campeonato, tinha uma visão muito, reforço o que ele vinha dizendo, desse filósofo, né, que ele fala, não é o Galvão, que o Senna tinha um pensamento diferente das coisas e que isso ajudava a encarar certas coisas. Então ele define assim, ele foi, na verdade, o piloto mais completo com quem eu já trabalhei. E é por isso que ele obteve tanto sucesso. Então, a palavra de Gordon Murray não pode ter alguém mais imparcial para avaliar os dois do que o Gordon Murray, acredito eu. E, portanto, acredito eu que fica muito bem entendido o porquê de Senna estar à frente de Nelson Piquet na história da Fórmula 1, mesmo ambos tendo conquistado 3 títulos, e apesar de todos os exageros, de todas as babaquices e idiotices que a Globo, que novos fãs, gerações de YouTube venham a fomentar. Tirando tudo isso de lado, pensando no aspecto da corrida, do piloto, da Fórmula 1 como um todo, Piquet, monstro, gênio, craque, um dos 10 na minha opinião. Senna em outro patamar. Na minha visão, apenas Juan Manuel Fangio foi maior do que ele. Beleza, galera? Um abraço.